Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, nossa aula 11A, sobre produto vetorial. Então, estamos lá na página 73 do nosso livro do Paulo Winterle. Quem que a gente vai chamar de produto vetorial? Se nós temos dois vetores, o vetor U e o vetor V, com as suas coordenadas x1i mais y1j mais e1k, e o V com coordenadas x2i mais y2j mais z2k, o produto vetorial entre eles vai ser U vetorial V. Ou então, pode ser um sinalzinho do acento circunflexo entre eles, também é produto vetorial. Então, quem que vai ser esse produto vetorial? Vai ser o determinante da primeira linha, que é o IJK, a segunda linha é as coordenadas do vetor U e a terceira linha as coordenadas do vetor V. Nesta ordem, tá, gente? Nesta ordem. Então, U vetorial V, IJK, as coordenadas do vetor U e as coordenadas do vetor V. Se trocar a ordem, troca a ordem do sinal do determinante, tá? Então, quem que é esse determinante? É o nosso amigo que a gente já conhece aqui, que é o nosso Laplace. Então, I que multiplica o subdeterminante, menos J que multiplica o subdeterminante, mais o K que multiplica o subdeterminante, certo? Esse é o determinante. Pode fazer por sarros? Pode também. Repetir as duas colunas aqui do lado e fazer a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação e o somatório da diagonal secundária. Pode fazer? Pode fazer também. Vamos aí a um exemplo, então, de como calcular U vetorial V para U com as coordenadas 5i mais 4j mais 3k e vi mais k. Então, quer dizer que nós temos aí o nosso vetor V com coordenadas 1, 0 e 1, certo? E também o nosso vetor U com coordenadas 5, 4 e 3. Então, quem que vai ser o produto vetorial U vezes V? Vai ser o determinante de I, J, K, que são os nossos vetores diretores, que se é U vezes V, então primeiro os elementos de U, as coordenadas de U, e depois as coordenadas de V. Então, vai ficar quem aí? Vai ficar um I que multiplica o subdeterminante 4, 3, 0, 1, menos J, que multiplica o subdeterminante 5, 3, 1 e 1, mais o K, que multiplica o subdeterminante 5, 4, 1 e 0, certo? Então, nós temos lá, resolvendo as multiplicações, nós temos 4 vezes 1, 4, menos 0, que multiplica I, menos 5, menos 3, J, mais 0, menos 4, K. Isso? Então, nós vamos ficar aí com o vetor, obter o vetor 4i menos 2j menos 4k. Ou seja, quem que é esse vetor? 4 menos 2 e menos 4. Certo até aí? Em relação às considerações sobre o produto vetorial, temos lá, a primeira consideração quer dizer que V vetorial U é igual a menos U vetorial V, porque os vetores são opostos, pois a troca de ordem dos vetores no produto vetorial U vezes V implica na troca de sinal dos determinantes de ordem 2, ou seja, a troca de sinal de todas as componentes desse determinante aí. Ou seja, aqui está uma representação gráfica. U vezes V vai para a direita e V vezes U vem para a esquerda. Então, a gente conclui que U vezes V é diferente de V vezes U. Tranquilo? Daí, a segunda consideração me diz o seguinte, que U vezes V vai ser igual a zero em produto vetorial se e somente se U é paralelo a V.
pois nesse caso, todos os determinantes de ordem 2 têm as suas linhas constituídas por elementos proporcionais. E o que vem a ser elementos proporcionais em álgebra linear e geometria analítica? Combinação linear, certo? Ou seja, depois do escalonamento, nós temos aí uma linha inteira nula, uma linha inteira composta por zero. Casos particulares. Se nós temos lá u vezes u igual a zero e um segundo caso particular, u vezes zero igual a zero, tá? E daí, concluindo lá, que as características do vetor u vezes v, nós temos o seguinte, que a direção de u vezes v, ou seja, o apontamento da flecha, tá? É simultaneamente ortogonal a u e v ao mesmo tempo. Ou seja, u em produto escalar com v são vetores ortogonais, se essa multiplicação for igual a zero. Então, vocês precisam gravar isso no fundo do coração, tá? Que essa é a regra para que os vetores sejam ortogonais, que u escalar v é igual a zero. Então, nós temos o seguinte, que na associatividade, eu tenho u vezes v em produto vetorial vezes u é igual a zero. E u vetorial v escalar v também vai ser igual a zero. Porque se eu tenho assim, u vetorial v escalar u, então quer dizer que eu tenho duas linhas iguais. E se eu tenho duas linhas iguais, eu tenho combinação linear. Então, isso quer dizer que o determinante é zero, tá? E na letra B, a segunda característica aí. Eu tenho aí o sentido de u vezes v. O sentido poderá ser determinado utilizando a regra da mão direita. Então, lembrando lá da regra da mão direita, que se o ângulo θ está vindo para dentro, quer dizer que u vezes v é positivo. E se eu tenho v vezes u, então um sentido horário do ângulo θ, quer dizer que v vezes u é negativo, ou seja, ó, meu polegar está para baixo, tá? Então, é a regra da mão direita lá da física. E daí, a terceira característica, nós temos o seguinte, que o comprimento de u vezes v, se o θ for um ângulo entre os vetores u e v não nulos, então a gente vai ter o seguinte, temos aqui uma demonstraçãozinha sobre o ângulo entre esses dois vetores. Então, o vetorial v em módulo vai ser módulo de u vezes módulo de v vezes o seno do θ. A gente já vai explorar um pouco mais na sequência da aula, tá? Ou ainda, se eu tenho aqui, pela identidade lagrangiana, elevando o quadrado de todos os membros aí, eu tenho u vezes v em vetorial módulo ao quadrado, vai ser o módulo de u ao quadrado, vezes módulo de v ao quadrado, v é menos seno, é u vezes v em produto escalar ao quadrado. Então, eu posso dizer que esse u vezes v ao quadrado, como a gente viu anteriormente na nossa descrição aí, nas nossas definições, nós temos que os subdeterminantes também elevados ao quadrado, porque aqui se eu elevei ao quadrado, então os subdeterminantes estão elevados ao quadrado. Daí, tendo em vista que o escalar v é módulo de u vezes módulo de v vezes o cosseno do ângulo θ, então quer dizer que o vetorial v ao quadrado vai ser o módulo de u ao quadrado vezes módulo de v ao quadrado vezes módulo de u ao quadrado vezes módulo de v ao quadrado vezes o cosseno do ângulo θ. Então, se eu elevei ao quadrado, tá valendo aí, tá? E daí, nessas circunstâncias, eu posso colocar em evidência esse termo aqui, ó, que é módulo de u ao quadrado vezes módulo de v ao quadrado, que tem dois termos aqui com ele. Então, ficou como sendo módulo de u ao quadrado vezes módulo de v ao quadrado, que multiplica 1 menos cosseno quadrado de θ. E 1 menos cosseno quadrado de θ, por Pitágoras, tá? Vai ser quem? Vai ser o seno quadrado de θ. Então, isso quer dizer que quando eu estou calculando o módulo desse vetor, ou seja, o comprimento do vetor resultante de u vetorial v, porque isso é um vetor, tá?
Isso é um vetor. Nós vimos lá no exercício que resulta num vetor. Então, eu tenho módulo de U vezes módulo de V vezes seno do ângulo θ. Tudo bem? A aula 11B está na sequência. Um beijo!